Quem é o melhor Otsutsuki de Naruto e Boruto? No vídeo de hoje vamos fazer uma tier list aí listando os melhores Otsutsukis que já apareceram na obra. Eu coloquei só 4 categorias, começando ali por baixo dos ruins, os ok, brabos e o melhor, obviamente na minha opinião. E falando dos critérios que eu vou utilizar nesse vídeo, apesar de que em grande parte será influenciado pelo meu gosto, eu vou levar em consideração critérios como desenvolvimento, história, importância, design, poderes, variações dos poderes e o arsenal do personagem, dentre outros pequenos fatores. Já avisando logo que isso daqui não é uma lista com níveis de poder, posso deixar isso por uma próxima tier list se vocês quiserem, mas essa daqui é somente listando os melhores personagens, deixando claro que eu não coloquei o Boruto e o Kawaki, pois apesar deles já serem considerados Otsutsukis, no caso do Boruto é confirmado que ele já é um membro genuíno do clã. Eu achei que seria meio roubado o Boruto e o Kawaki estarem aqui, porque no caso do Boruto ele é o protagonista da própria história, e ele não foi a vida toda Otsutsuki. Grande parte da história do Boruto que a gente conheceu e se apegou ao personagem foi antes dele ser Otsutsuki, então eu acho que seria meio roubado colocar ele nessa lista, até porque obviamente por ele ser o protagonista, ele vai ter uma história muito desenvolvida, diferente de outros Otsutsukis que só participaram da obra num dado momento. E o Kawaki também entra nesse bolo, já que ele também tem muita importância na história. Porém, quando eu for fazer uma tier list de níveis de poderes dos Otsutsukis, eu vou levar em consideração o Boruto e o Kawaki. Mas sem mais enrolação, vamos começar aqui então a nossa tier list. Primeiro temos aqui o Ashura. Eu já vou levar em consideração logo o Ashura e o Indra, já que basicamente eles têm uma participação igual aí na história de Naruto. E assim, é meio complexo falar do Ashura e do Indra, porque se a gente pegar canonicamente a história deles, a gente até tem um resumo ali do Hagoromo sobre o conflito dos irmãos, a guerra que durou gerações entre os transmigrantes. Porém, se a gente for falar de poderes, de forma canônica, os únicos poderes que a gente viu do Indra e do Ashura são o Susanoo e o Mangekyo Sharingan por parte do Indra e um avatar de chakra do Ashura. E sim, eu não vou levar em consideração aquele arco filler de Naruto Shippuden, porque primeiro que é filler e segundo que por mais que existam muitos fãs que gostem desse arco que conta a história da Kaguya, do Hagoromo e do Indra e do Ashura, eu acho ele um arco muito ruim. Eu já falei que eu vou fazer um vídeo só explicando tudo de desinformação, pontos negativos desse arco, mas de qualquer forma eu tô levando em consideração o mangá. E assim, eu acho que a posição mais justa pros irmãos seriam em ok. Levando em consideração todo mundo que a gente tem na lista, eu acho que é uma posição até que bem considerável. Não acho que eles chegam a ser personagens ruins, porque eles tiveram uma importância bem grande em Naruto, até pelo fato do Naruto e do Sasuke serem transmigrantes deles. Mas no fim eu acho que é isso, não tivemos tantas aparições assim dos dois personagens de forma canônica na história. São personagens que basicamente apareceram ali mais pra parte final do mangá, então eu não acho que eles chegam a ser brabos. Penso que ok, tá de muito bom tamanho. O próximo que a gente tem aqui é o Hamura, e cara, eu não vou perder tempo, vou chocar alguns, mas vou colocar o Hamura em ruins e eu vou explicar o porquê. Sinceramente, eu acho muita sacanagem o que a obra fez com o Hamura, porque, assim, se você for pegar ali a história original de Naruto, ele basicamente é deixado de lado. A história, por razões óbvias, foca no Hagoromo, que é o sábio dos 6 caminhos. Porém, o Hamura, ele teve um papel bem importante no selamento da Kaguya. O mangá acaba mostrando isso, porém não desenvolve nada do personagem. Isso tudo fica lá pra depois em The Last, onde a gente tem um aprofundamento ali da lore do Hamura e também da parte dele do clã Otsutsuki, que acabou dando origem ao clã Hyuga. Mas ele é basicamente um personagem esquecido de Naruto. Eu sei que tem fãs do Hamura e tá tudo bem, como eu falei, esse vídeo aqui ele também vai levar em consideração o meu gosto e cada um se identifica de uma forma para um personagem, mas sinceramente a única importância que o Hamura tem na história é o fato dele ter ajudado a selar a Kaguya, o que é um feito muito impressionante, mas é só isso. Eu sei que a história tem as suas limitações no sentido de que não tinha muito tempo para desenvolver o Hamura ali na parte final de Naruto, que foi bem corrida. Eu também não estou falando que o Hamura não tem importância no universo de Naruto, como eu falei, em The Last isso é muito mais aprofundado, porém, como eu disse, é só em The Last. Na obra original, no mangá de Naruto, os 72 volumes, ele é basicamente um personagem que não fede e nem cheira, ainda mais se for levar em consideração todos os outros Otsukis. Não seria loucura colocar ele em ok, até porque ele foi mais desenvolvido em The Last, em certa parte, porém, como eu disse, eu tenho algo pessoal com o Hamura. Eu realmente peguei raiva dele, eu sei que não é culpa do personagem em si, mas enfim, eu só não gosto do Hamura, então até por isso eu vou colocar ele em ruins. Não acho um personagem tão cativante assim. Agora o próximo, Urashiki, e agora eu acho que vai ter polêmica, especialmente com os fãs do Hamura, mas galera, não tem jeito, Urashiki brabo, e eu vou explicar, eu tenho argumentos
para defender o Urashiki em Brabus, mas vamos lá. Muita gente pode achar que o Urashiki é só um personagem que foi introduzido no anime de Boruto, porém o Kishimoto iria introduzir ele ainda no filme, na história original que o Kishimoto pensou ali pro filme de Boruto, que acabou sendo ali o esqueleto de toda a trama de Boruto. Ele realmente foi pensado pelo Kishimoto, mas acabou ficando de fora e depois foi reaproveitado em Boruto, no anime no caso. Se tratando de história, ele teve todo um arco ali, toda uma trama envolvendo ele no anime, aquela trama lá do arco da viagem no tempo, onde o Sasuke voltou com o Boruto, encontraram personagens clássicos do anime de Naruto. Inclusive, é no meio desse arco que é introduzida essa questão aí da viagem no tempo, com um artefato misterioso do clã Otsutsuki que foi inserido nesse arco. Ele é um personagem que tem um visual muito interessante, a habilidade dele ali de conseguir roubar o chakra das pessoas e por consequência as suas habilidades especiais é bem legal. Ele tem duas formas e as duas formas, na minha opinião, são visuais bem bonitos. Ele é o único personagem, assim, dos Otsutsukis que foi mostrado que consegue alternar entre os doujutsus. No caso, ele tem dois pares de Rinnegan com habilidades distintas, habilidades bem legais por sinal. Uma delas onde ele basicamente consegue voltar ali uns segundos no tempo. Visualmente, os Rinnegans que o Urashiki usa são bem bonitos e também possuem tomoes, assim como o do Sasuke, mostrando que o Rinnegan do Urashiki, os dois pares, possuem uma espécie de mutação que difere ele de outros Rinnegans. Apesar disso, tem muita gente que acaba criticando a forma como o Urashiki foi derrotado. Pessoalmente, isso não é algo que me incomoda, eu sempre achei ele um personagem meio que bônus e que acabaram aproveitando para fazer um arco ali em Boruto e, apesar de tudo isso, ele acabou me surpreendendo positivamente. Então sim, galera, eu acho ele um personagem muito bom. Compreendo quem deixasse ele aqui em ok, porém, na minha opinião, ele vai ficar em Brabus. O próximo é o Ishiki. O Ishiki é um personagem que eu também vou colocar em Brabus. Depois ali do arco envolvendo Momoshiki no mangá, ele passou a ser realmente o vilão principal da obra, de certa forma. Quando a cara começou a ser desenvolvida, né, ele era quem controlava o Jigen, era o Ishiki ali falando e movendo o corpo do Jigen, então eu praticamente já considero o mesmo personagem, apesar de não ser na teoria, mas ele derrotou Naruto e Sasuke juntos controlando o Jigen. Ele tem imponência, o visual dele é muito maneiro, um doujutsu diferente de todos os outros Otsutsukis mostrados até então, fugindo ali do Rinnegan, Rinne Sharingan, Byakugan. Ele foi introduzido ali na trama da Kaguya, ele veio pra Terra junto da Kaguya, e a derrota dele foi um dos momentos mais legais ali da série. Teve todo o sacrifício da Kurama, o modo Baryon do Naruto. É um personagem que eu acho que poderia ter durado mais ali na série. Enfim, simplesmente brabo, não tenho muito o que falar do Ishiki aqui. Acredito que a maioria aí dos fãs da série gostam do personagem. Agora vamos falar do Kinshiki, e cara, o Kinshiki, ele é meio complexo, porque, não, na verdade não é complexo. Vou colocar ele em ruins, mas eu vou explicar o motivo. Não é que eu não goste do Kinshiki, mas levando em consideração todos os personagens que a gente tem na lista, o Kinshiki ele é meio que tanto faz, né, galera? Vamos ser bem sinceros aqui. Assim, a história dele não é tão desenvolvida quanto a do Momoshiki, nem de longe. Apesar de no mangá e anime isso não ter ficado tão claro, na novel é especificado que ele é o pai adotivo do Momoshiki. Isso é o máximo de desenvolvimento da história e informação do Kinshiki que a gente tem disponível, mas é só isso. Ele não era um Otsutsuki tão poderoso assim. De pontos positivos, para eu não ficar só batendo aqui no personagem, ele tem alguns. Ele é um personagem que tem algumas habilidades bem interessantes, como por exemplo o Adashinagi. É uma habilidade bem versátil que, se você usar a criatividade, você consegue fazer uma infinidade ali de armas para lutar. Ele talvez seja o personagem com a melhor capacidade sensorial da série, é sério. Não vou me aprofundar aqui, talvez eu faça um vídeo sobre isso ou um shorts. E também ele teve uma das lutas mais legais da série contra o Sasuke, aquela luta ali do início do filme de Boruto. Porém, no geral, cara, eu acho que o Kinshiki, ele fica como um personagem ruim. Tô dizendo como personagem, ele tem bons momentos, mas como personagem, levando tudo em consideração, eu não acho que ele fique acima de outros personagens. Eu vou colocar ele aqui em ruins, mas como eu disse, não é porque eu não gosto dele, é só porque eu tô tentando ser justo aqui nessa lista. E querendo ou não, eu também não faço tanta questão assim do personagem, então até por isso ele não subiu no meu conceito. Agora temos o Shibai Otsutsuki, e assim, rapaziada, o Shibai também é meio complexo, porque assim, eu não sei onde colocar ele, não sei se eu coloco em ok ou em ruins,
Por hora, eu vou colocar em ok, talvez eu mude depois, mas eu vou explicar o porquê. Você pode até argumentar que como personagem, até a data que esse vídeo tá saindo, ele ainda não apareceu no presente momento da série para dialogar ou interagir com outros personagens, ele só foi mencionado. Porém, rapaziada, ele basicamente é um dos fatores mais importantes aí de Boruto atualmente. E expandindo aí o conceito dos Otsutsukis, né, ele atingiu o objetivo de todo o clã Otsutsuki, a questão dos Shinjutsus. Temos vários personagens na série atualmente que carregam o DNA do Shibai, inclusive desencadeando habilidades bem importantes para a série, como as 10 direções do Kashinkoji. Porém, de fato, ele é um personagem que, até o momento como personagem, ele não contribuiu muito para a série no sentido individual. Você também pode levar em consideração, como eu falei antes, que ele não chegou a conversar com outros personagens ou aparecer no momento presente da série. Porém, canonicamente, o Indra e o Ashura também. A história deles foi somente resumida pelo Hagoromo. Então, assim, eu vou deixar o Shibai aqui em ok, muito devido à importância que ele está tendo com relação à expansão aí do universo da franquia. A questão dele ser aí o deus Otsutsuki, que atingiu o objetivo de todo o clã. Não sabemos se ele vai acabar tendo mais importância no decorrer do mangá, mas enfim, devido muito a isso eu vou deixar ele aqui em ok, mas atrás aqui do Indra e do Ashura. Toneri Otsutsuki. Cara, o Toneri, eu vou colocar ele aqui em brabos, atrás do Urashiki e do Ishiki. Ele é um personagem que foi apresentado ali em The Last, expandindo ali a lore do clã Hyuga e a questão também do Tenseigan. Visualmente, eu acho legal o design dele, inclusive quando ele desperta o Tenseigan. O modo chakra dele também é bem bonito, a luta contra o Naruto eu também gosto. Se fosse só pela história dele em The Last, ele ficaria em ok. Porém, em Boruto ele está sendo mais desenvolvido, sendo muito ligado ali ao Boruto, né, ele fazendo ali a profecia do Boruto, depois ele acabou sendo selado pelo Urashiki, mas é um personagem que foi introduzido em The Last e a franquia não esqueceu. Muitos podem achar loucura ele tá em brabos e o Hamura em ruins, mas rapaziada, apesar da história do Hamura acabar tendo sido desenvolvida em The Last, é o Toneri que é o principal antagonista do filme. Então assim, se você for pegar todos os materiais disponíveis de Naruto, o Toneri teve muito mais tempo de tela e desenvolvimento do que o Hamura, então não é loucura. E como eu falei também, é muito apoiado no meu gosto, eu gosto mais do Toneri do que do Hamura, acontece. Mas como eu falei, se fosse só por The Last, ele ficaria aqui em ok. Porém, como eu disse, ele foi mais envolvido em Boruto e talvez continue sendo. A gente não sabe o que vai acontecer com o personagem depois que ele foi ali selado pelo Urashiki. Mas, no momento, eu vou colocar ele em brabos, beleza? É um personagem que eu gosto. Eu simplesmente gosto do Toneri. É muito bom porque qualquer maluquice aqui que as pessoas apontarem, eu posso simplesmente falar que é o meu gosto. E é basicamente isso. É diferente de uma tier list de nível de poder onde você tem que manter uma coerência total ali. Aqui simplesmente eu posso botar qualquer personagem na posição que eu quiser, porque também leva em consideração o quanto eu gosto do personagem. Mas enfim, bora continuar. Agora chegou o trio, eu deixei os três aqui propositalmente e vamos começar pelo Hagoromo. O Hagoromo, cara, eu vou colocar em brabos. Eu não acho o Hagoromo melhor Otsutsuki. Sim, ele é o sábio dos 6 caminhos, mas vamos lá. Sim, visualmente o Hagoromo tem um visual bem interessante, ele tem uma importância absurda para a história, apesar de que ele foi mais envolvido na parte final ali do mangá. Com relação aos poderes dele, nem vale a pena mencionar aqui, ele é bastante poderoso e também tem várias variações ali no seu arsenal, o pai de todos os shinobis, mas não acho ele o melhor Otsutsuki por dois motivos principais. O primeiro é porque eu acho que tem um outro Otsutsuki que é ainda melhor que ele. Sim, é um motivo simplório? É, mas é verdade. E o segundo motivo é porque se você parar pra pensar, apesar de que o Hagoromo foi um personagem muito importante ali pra toda a trama de Naruto, a trama principal, como personagem ele é mais um apoio do que qualquer outra coisa. Uma espécie de mentor pros personagens principais, o que não é nenhum problema, mas acaba limitando ele de ser algo a mais, pelo menos na minha opinião. Não tô falando que ele não é brabo, tanto que ele tá aqui em brabos na frente de todos os outros personagens. E sim, rapaziada, como o Hagoromo tá aqui, na minha opinião ele é mais brabo que o Ishiki e assim sucessivamente. Tem ordem em cada categoria, beleza? Menos aqui no caso do Ashura e do Indra, pra mim eles são personagens iguais, mas são mais importantes
pra mim, gosto mais deles do que o Shibai. Enfim, acho que já deu pra entender. Mas basicamente é isso, rapaziada. Eu não tenho muito o que falar do Hagoromo. Tô tentando ser bem direto aqui nessa tier list, porque a última teve 1 hora, que foi a tier list que eu fiz, a única que eu fiz aqui no canal até hoje, listando o nível de poder dos personagens de Boruto Blue Vortex até o capítulo 16, se eu não me engano. Então tô tentando fazer uma tier list abaixo dos 20 minutos, até por isso tô correndo um pouco. Mas enfim, chegou a hora de escolher o melhor Otsutsuki de Naruto, na minha opinião. E o prêmio de melhor Otsutsuki de Naruto e Boruto é da Kaguya, não, é do Momoshiki. Pera aí, eu coloquei a Kaguya lá pra trás, vou colocar ela aqui depois do Hagoromo. Eu gosto mais do Hagoromo e vou explicar o porquê. Primeiro falando do Momoshiki, cara, assim, eu sei que vai ter fã de Naruto que não acompanha Boruto e que não gosta de Boruto, que vai discordar, mas como eu falei, também é minha opinião e gosto. Porém, sim, eu tenho argumentos para defender o Momoshiki como o melhor Otsutsuki, o mais completo que já apareceu até hoje. Primeiro que, de todos os Otsutsukis, ele é o que está tendo o melhor desenvolvimento. Ele apareceu como o primeiro grande vilão de Boruto ali no filme e também no mangá e no anime. Depois, ele acabou sobrevivendo e expandiu o conceito dos Otsutsukis com o Karma, marcado no Boruto. Ele foi, por muito tempo, e ainda é até hoje, uma grande ameaça, porque a qualquer momento ele pode simplesmente assumir o corpo do Boruto e tacar o terror. Psicologicamente é muito interessante essa dinâmica entre o Momoshiki e o personagem principal, o Boruto. Ele tem um conhecimento absurdo e ajudou a gente a entender a trama da história, a questão dos Shinjutsus, o Shinjutsu lançado pela Eida. Então ele também serve como esse personagem que dá informações relevantes pro leitor. Sim, ele compartilha um dos momentos mais lendários da franquia, que é a luta contra o Naruto e o Sasuke, que até os fãs de Naruto que não gostam de Boruto gostam dessa luta, porque ela é muito braba. Visualmente eu nem preciso falar, o Momoshiki é um dos personagens com as maiores variações de visuais da franquia. Ele tem um visual no filme e outro bem melhor no anime e no mangá. Ele tem várias habilidades interessantes, um arsenal bem completo, como o Takami Musubi no Kami, o Inukai Takeru no Mikoto, o Odashinagi que ele acabou herdando do Kinshiki, o seu guardião, a habilidade dele de ver o futuro e fazer profecias, além de que a história dele ainda está sendo contada. Então assim, se você for pegar desenvolvimento, história, visual, poderes, variações ali de poderes, sim, rapaziada, o Momoshiki ele é o Otsutsuki que mais entrega em todos os aspectos. Se bobear, ele é o que tá na trama há mais tempo, se comparado aos outros membros do clã. Então sim, por isso eu acho ele o melhor Otsutsuki. Eu sei que vai desagradar algumas pessoas, mas rapaziada, como eu falei, também é questão de gosto. Eu levo em consideração esses outros critérios para me nortear e não ser um carnaval aqui, mas no fim eu de forma genuína acho sim o Momoshiki o melhor Otsutsuki. Já falando da Kaguya, pobre da Kaguya aqui que eu quase esqueci, ela fica em brabos porque ela foi uma personagem muito importante na série, ainda é, tanto que a história dela continuou em Boruto quando foi adicionado o Ishiki. Ela é a progenitora do Chakra, a vilã final ali de Naruto, se a gente não considerar o Sasuke. A história dela foi bem corrida, ela foi adicionada ali no final da série e foi desenvolvida ali mais pro final, mas ainda assim, ela tem um visual muito interessante, muito bonito. Ela é uma personagem bonita, nem preciso falar da importância dela pra história Shinobi e pra trama principal da série como um todo. Enfim, é uma personagem que vale sim estar ali em brabos. Coloquei abaixo do Hagoromo porque eu realmente gosto mais do Hagoromo, é basicamente isso. Mas enfim, rapaziada, essa foi a minha tier list. Eu não sei se vocês gostaram, tanto da lista quanto do vídeo. Se vocês gostaram, peço para que vocês deixem like e se inscrevam no canal. Quanto mais like tiver, quanto mais comentários tiver, mais chances tem de eu continuar esse quadro e fazer mais tier list. Vocês também podem deixar sugestões aí nos comentários. Eu sei que pode ter parecido corrido aqui a análise de cada personagem, mas é porque, como eu expliquei antes, a outra tier list que eu fiz aqui no canal, ela foi uma tier list de 1 hora. É tipo insano, eu demorei pra cacete pra terminar ela. Então tô fazendo essa aqui mais rápido pra ficar num tempo mais apropriado. Mas se vocês querem que esse quadro continue, deixe aí outras sugestões nos comentários. O like, rapaziada, sério, o like é muito importante, por favor, e também se inscrevam no canal. Eu vou trazer mais tier lists se vocês gostarem e apoiarem, e também de níveis de poder, que aí rende mais polêmica. Mas enfim, rapaziada, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado, a gente se vê numa próxima. Falou!